E aí, galera, beleza? Tá a fim de aprender de vez a analisar o mercado antes de você começar a fazer suas operações? Fica até o final aí. Olha só, cara, é extremamente simples, tá? Na minha humilde visão, entendeu? E eu vou dizer por que que é extremamente simples. Tem muita gente que curte, eu também curto, tá? Eu assino esse serviço aqui do GamaGex. Quem quiser saber depois aí me dá um toque, beleza, maravilha. Mas vamos lá. Tem muita gente que acha que só isso daqui resolve, porque é o novo hit do momento. Ai, meu Deus, são os níveis gama, que não sei das quantas, que pereré, pereré. Gente, beleza. Isso daqui é bastante importante, tá? Pra gente poder entender o jogo e o caramba e tudo mais. Concordo, gênero, número e grau. Só que olha só isso daqui, saber dos níveis gama e o caramba, não vai te dar uma vantagem de verdade assim, né, para você poder tomar suas decisões e o caramba e tudo mais. O que que eu, Fábio, gosto de fazer? Eu gosto de fazer. A gente sabe que o mercado mundial, ele é gigante, gigantesco, não tem tamanho, não tem comparação com o que a gente faz aqui no Brasil, tá? E é sempre muito chato quando eu chego para olhar alguma coisa e eu não tenho noção de tá subindo, tá descendo. Eu falei no vídeo anterior a respeito dos market internals, né? E atualmente é o que guia as minhas decisões. Eu não vou comprar aquele preço se os market internals não estiverem berrando para mim, compra, compra, compra. E para vender a mesma coisa, tá? Por que que eu não vou fazer isso daí? Porque eu percebi que não adianta você querer ir contra o mercado, tá? Uma parte importantíssima de você se tornar um day trader é você fazer uma boa análise antes do horário que você vai negociar. Eu não sei se você vai negociar na madrugada, como por exemplo, ó, aqui na sessão de Tóquio, certo? 21 horas, horário local. Às 9 da noite. Se eu quiser começar a negociar a partir das 9, eu vou. E assim, vamos lá. A primeira coisa importantíssima para a gente olhar, tá? Eu tenho aqui três sessões. Basicamente, para mim, são as três mais importantes: a sessão de Tóquio, a sessão de Londres e a sessão de New York. New York e London, elas se sobrepõem entre 10h30 até mais ou menos 1h30 da tarde. Cara, e a gente tira boas informações daí. Faço trade nesse horário, 3 horas da manhã? Não, não faço. Porque provavelmente o volume e o interesse não vai ter muita coisa aberta, então o preço ele fica meio a esmo, tá? Nas sessões é onde você tem mais volume sendo negociado, mais volatilidade, talvez as suas ordens entrem mais fáceis e você seja capaz de fazer um din-din mais rápido, tá? Mas assim, de verdade, eu se eu fosse negociar hoje, na madrugada, seria a sessão de Londres, né? Porque ela tá muito próxima ali também de Frankfurt, o caramba, a gente tem um pouco mais de volume, enfim, tá? Mas para quem gosta de negociar de noite, começa a negociar a partir de 9h30, 9 horas, né? Enfim, tá? É uma dica só. Esse indicador aqui de sessão, cara, é um que eu acabei chupando de alguém, adaptei algumas coisinhas e eu uso para mim. Mas se você for lá no TradingView e colocar Session, você vai ter um monte de indicador para você, tá? Um monte à sua disposição. Então, escolhe lá o que você quer e manda bala, tá? A parte importante desta informação, né? Vamos pensar nas sessões agora. Quando eu penso num determinado intervalo de negociação, cara, eu estou bastante interessado no volume que foi negociado. Ah, é legal, beleza, maravilha. E no preço que esse, no caso, o Nasdaq, foi negociado dentro dessa determinada sessão. Então, o que que eu vejo aqui, por exemplo, são as linhas, né, de maior fechamento, menor fechamento e preço médio da sessão, tá? E a partir disso daqui, eu já começo a desenhar certos níveis que podem se tornar interessantes para o meu day trade hoje pela manhã, tá legal?
Eu coloquei aqui um trecho legal que ele vem aí mais ou menos, vai, de uma virada, né? Vamos dizer assim, né? O preço ele vinha muito sem tendência, né? Tipo, uma tendência macro que estava dentro de um range enorme, e num determinado momento ele chegou aqui bem pertinho daquele topo daquele range, né? Para para a gente poder começar a pensar em comprar de verdade e tal. Só que nesse meio tempo, né? Eu estou olhando aqui para as sessões e eu estou vendo o preço batendo no preço médio da maior parte das sessões, né? Então, a gente teve um dia de baixa aqui pra caramba, aí depois uma sessão com um pouquinho de alta, uma sessão de London com um pouco mais de alta e uma sessão de New York com uma alta um pouquinho maior, mas ainda dentro da amplitude daquela sessão anterior. Cara, rompeu. Isso daqui é importante, ó. Vamos lá. Por que que isso daqui é importante? Porra, cadê meu negócio? Ah, tá aqui. Por que que isso daqui é importantíssimo? Isso daqui, ó, importantíssimo. Esse trecho aqui. E por que que ele é tão importante assim? A gente tem o fechamento aqui em cima, a gente tem o valor mínimo de fechamento aqui embaixo e a gente tem um preço médio. Cara, percebe que isso daqui parece um candle? E se isso daqui parece um candle, por que que eu não posso usar algumas referências para eu poder fazer negociação, né? Então, assim, se isso daqui é o preço médio depois de uma notícia, isso daqui foi notícia, tá? Nesse dia aqui, 24/10. Porra, se o preço ele vai subir de verdade, por que que ele não pode vir testar o preço médio da sessão de Londres? Você entendeu? E foi o que quase que o preço fez aqui, né? Ele chegou até aqui embaixo, pertinho da sessão, beleza, maravilha. Sexta-feira, pumba, abriu com baita de um gap de alta. Sessão de Tóquio, tá? O que que o preço fez aqui? Vamos lá de novo. O preço ficou lateralizado, subiu, beleza. Não chegou até o mínimo, até o meio da sessão de Tóquio, beleza. Mas ele ficou aqui, ó. Então, assim, logo nessa abertura de London, eu poderia ter feito uma aposta de que o preço ia continuar subindo, entendeu? E isso a gente está falando aqui de. Deixa eu ver que horas são aqui agora. 5:30 da manhã, que não é um horário ruim para você começar a negociar. Cara, então assim, olha para essas sessões como se fossem candles, né? Olha lá, ó. O preço ele foi, ultrapassou. Quando abriu a sessão de New York há uns dias atrás, o preço ele veio testar aquele topo rompido. Ele poderia ter testado o topo da seção de Tóquio. E aqui, gente, eu estou falando de conceitos de price action, tá? É price action. Nada mais do que isso. Não tem volume aqui, não tem market internals aqui, não tem nada, né? Olha a sessão de hoje, que coisa bonita, rapaz. O preço ele veio testar o preço médio da sessão de London uma, duas, três vezes para depois fazer isso daqui, ó. É do caramba, entendeu? Eu acho muito fortuito a gente conseguir olhar e analisar o price action dessa maneira. Tá legal? Espero que vocês tenham curtido. Por hoje é só. Não esquece, entra lá no canal, no Telegram, baixa o seu PDF grátis a respeito de marketing internals. Tá lá, tá bom?